E aí pessoal, a gente está de volta com mais um vídeo, né? Hoje a gente vai falar sobre o operador while para complementar essa parte de laços de iteração, né? A gente já fez o vídeo sobre o for, agora a gente vai falar sobre o while. Então, né, sem perder muito tempo, uma breve explicação de como que funciona o operador while. Ele é o seguinte, né? Diferente do for, que era com casos discretos, né? Passo de 1 em 1, passo de menos 1 em menos 1, passo de 2 em 2, ou para elementos dentro de uma lista. O while ele funciona com uma condição. Você passa uma condição booleana para ele, certo? Uma condição binária, né, de verdadeiro e falso. E ele vai executar o bloco abaixo dele enquanto essa condição for verdadeira. Em algum momento, né, eu tenho que fazer que essa condição se torne falsa, para a condição aqui virar falsa e ele sair do bloco, do bloco que está sendo executado, né, no bloco dentro da iteração, e prosseguir para o resto do código, beleza? Então, por exemplo, fazendo o que a gente fez com o for, certo? Vamos criar uma função que soma números, né? Eu passo um parâmetro n, né? Um número n, e eu quero somar números, né? Andando de 1 em 1, por exemplo, até chegar no n, certo? Então, que nem eu fiz lá no for, eu começo criando uma variável que é soma, né? Soma começa sendo 0. Crio uma variável que se chama número, que também começa sendo 0. E qual que vai ser a condição booleana que eu vou passar para o meu operador while? Eu tenho que realizar a soma de números enquanto o número, né? Então, enquanto o número for menor ou igual ao parâmetro que o usuário passou para a gente, certo? Enquanto essa condição aqui for verdadeira, enquanto o número for menor que o número passado pelo usuário, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar a variável soma número, certo? E aqui entra uma coisa, certo? Se eu simplesmente sair, né, eu saio do laço de iteração e faço minha função retornar soma, certo? Eu rodo isso aqui, aí quando eu vou testar, soma números, soma aí de 0 até 4, olha só o que acontece. A função não retorna nada, ela fica executando a função para sempre. A gente chama isso aqui de loop infinito. E por que isso aqui aconteceu? Porque quando a gente olha dentro da nossa função, ó, a gente criou a variável número igual a 0 aqui, só que em nenhum momento dentro do while eu altero essa variável número. Se eu não altero essa variável número, essa condição passada para o while é sempre verdadeira. Então eu fico preso dentro desse laço de iteração. Então eu sempre tenho que dar um jeito, né, dentro do meu bloco de iteração de mudar essa condição, de fazer com que essa condição passada para o while se torne falsa. E aqui no caso, né, como eu estou somando o número de 1 em 1, eu posso fazer a variável número receber ela mesma mais 1, certo? Então, quando eu rodo isso aqui, certo? Eu vou rodar isso aqui. Eu dei um cortinho aqui, deu um problema aqui com a minha internet, meu Jupyter parou de funcionar, mas vamos voltar aqui, certo? Então, quando eu, né, conforme eu estava falando, né, eu adicionei a minha variável número, e agora quando eu chamo a função, soma os números de 0 até 4, andando de 1 em 1, quando eu rodo essa função, olha lá, ele me retorna a soma, tá certo? Diferentemente do for, né, qual que é a diferença do for? Né? Será que até aqui dá para usar o for, que é muito mais simples. Só que o for ele não tem, por exemplo, passos decimais. Por exemplo, vamos supor que eu queira somar os números não de 1 em 1, mas de 0 em 1 e 0 em 1, certo? Então, eu vou rodar aqui. Eu quero somar os números que entre 0 e 1, que variando de 0.1 em 0.1, certo? Então, eu vou somar 0.1 mais 0.2 mais 0.3, assim em diante até 1, certo? Quando eu rodo, olha lá, ele faz. Isso aqui eu não conseguia fazer com o for. Né? Isso se deve ao fato, né, justamente, de o while operar com uma condição booleana, certo? Essa condição aqui pode ser qualquer coisa, desde que seja uma condição booleana, belezinha? Então vamos fazer dois exemplos aqui que eu tirei do site Ladybug Coding School. É um site que, quando eu estava aprendendo a programar, me ajudou muito, certo? Lá na faculdade. Vamos ler esse exemplo aqui e tentar fazer aqui, ó. Supondo que a população de um país A seja de ordem 80 mil habitantes, com uma taxa anual de crescimento de 3%, e que a população B seja de 200 mil habitantes, com uma taxa de crescimento de 1,5%, ele quer que a gente faça uma função que calcule e retorne o número de anos necessários para que a população do país A ultrapasse ou iguale a população do país B, certo? Mantidas as taxas de crescimento aí que ele deu, certo? Então vamos criar aqui, ó, def população país, certo? Def população países. Como ele já deu todos os dados, né? Já deu todos os dados, então essa função ela não vai receber nada, tá bom? Então quem que é a população inicial? Vamos criar as variáveis aqui. População inicial de A.
Quem que é a população inicial de A? É 80 mil, certo? E a taxa de crescimento de A, que é 0,03, certo? Que é 3%, beleza? A população inicial de B, aqui eu só estou criando variáveis, tá bom? Nada de novo. É 200 mil habitantes, certo? E a taxa de crescimento de B, ela é igual a 0,0015, certo? 1,5%, beleza? Vou ter que atualizar essas variáveis da população de A e a população de B até que A seja maior ou igual a B, correto? Então, eu vou entrar num laço de iteração. Quantas vezes eu vou realizar esse laço de iteração? Qual que é a condição booleana que eu passo para o operador while? Olha, a condição é a população inicial de A, né, que vamos tirar esse inicial, vamos só população de A, população de B, para não confundir. Então, qual que é a condição? A população de A, ela tem que ser quantas vezes eu vou atualizar essa variável população? Enquanto a população de A for menor que a população de B, certo? Porque ele quer o tempo necessário para ultrapassar ou igualar, né? E o que eu vou realizar dentro do meu bloco de iteração, dentro do while? Eu vou atualizar essas populações, certo? Então, a população de A recebe ela mesma, né? A população anterior, correto? Mais 0,03 vezes a própria população, certo? População do ano anterior. Enquanto a população de B recebe ela mesma, mais, aqui eu criei a variável, acabei esquecendo, é taxa crescimento A, certo? Vezes a população. E a população de B recebe ela mesma, mais a taxa de crescimento de B vezes a população de B, correto? Beleza, ele quer o número de anos, né? Então vamos criar aqui fora do while uma variável anos, começa sendo 0. E a cada vez que eu realizar essa iteração, é um ano que se passou, então anos recebe ela mesma mais 1, certo? E quando eu sair, né? Quando essa condição aqui se tornar falsa, eu retorno o número de anos, beleza? Vamos rodar isso aqui, inserir uma célula e testar essa função aqui para ver quantos anos são necessários. População países, vamos lá. Quando eu rodo isso aqui, então são 33 anos, certo? São 33 anos necessários para que a população de A ultrapasse a população de B, ou igual, beleza? Ok, vamos então aqui por exemplo 2, tá vendo? Então, bem simples, tá? Só apliquei a condição booleana aqui. Depois de 33 anos, a população de A ultrapassa ou iguala a população de B, beleza? Agora vamos por exemplo 2 aqui, ó. Faça uma função que simule um jogo de 2 dados. A função deve contar quantas vezes os dados foram jogados até que saiam números repetidos, né? Números iguais. Use a função handInt do módulo random, tá? Para simular a jogada de cada dado. Então vamos começar importando aqui essa função. Então, from random import handInt, né? Uma função de um módulo pronto do Python que sorteia números inteiros, tá bom? E vamos criar aqui def sorteia dados, beleza? Não tem nenhum parâmetro porque a gente vai estar tudo dentro da função, certo? Então, qual que seria a minha condição? A minha condição, para eu parar de rodar é enquanto dado 1 for diferente de dado 2, eu continuo sorteando, correto? Só que quem que é dado 1 e dado 2? Eu não criei, né? Então a gente precisa começar fazendo uma primeira jogada. Então dado 1 vai começar sendo handInt, que a gente importou, de 1 até 6, né? Que são as faces do dado. O dado 2, exatamente a mesma coisa, correto? De 1 até 6. E jogadas. Jogada já começa sendo 1, né? A variável começa sendo 1, porque eu já realizei uma jogada aqui, tá certo? Então, dentro do bloco do while, né? Enquanto o dado 1 for diferente do dado 2, o que eu vou fazer? Eu vou sortear de novo, certo? Então é só dar Ctrl C, Ctrl V, né? Eu jogo o dado de novo. E jogo aqui, beleza? Isso aqui tá certinho, né? E o que eu acrescento, né, a variável jogadas, uma unidade, né? Porque a cada vez que eu jogo os dois dados, é uma jogada. E fora do bloco while, né, alinhado com while, eu retorno o número de jogadas, que é o que ele quer, tá certo? Eu rodo essa função, vamos testar aqui. Essa função aqui, o legal dela é que ela, cada vez que eu rodar, vai dar um valor diferente, né? Ó, 11 vezes, né, sorteou aí o números iguais, certo? Vamos rodar isso aqui de novo. Olha lá, agora em 5. Em 5 jogadas, o dado 1 foi igual ao dado 2. Vamos rodar de novo aí para ver.
Uma vez só, tá vendo? De primeira agora, quando eu sorteei aqui, já deu igual. Beleza? Então é isso, gente, né? É isso que eu tinha para falar sobre o operador while, tá? É tudo questão de treino, certo? Tem funções que dá para fazer tanto com while quanto com for, tem funções que só dá para fazer com for e funções que só dá para fazer com while, beleza? Mas a princípio é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixa nos comentários ou me mande um e-mail, respondo sempre assim que possível. E é isso. Até mais. Fui.